e nos conectando com ela. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta a todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós e porque desconhecemos é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regirmos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis para que possamos equilibrarmos-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com teu absoluto poder, todos os ensinamentos ou sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-o, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós, neste momento que estamos reunidos em teu santo nome, e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza que, ao nos retirarmos deste templo, obra completamente curados dos males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos da virtual da loja exotérica serenista O Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da ordem maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e a diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, estão abertos os trabalhos na parte material. Daremos início agora a
passando a palavra ao nosso irmão Jailson, que irá discorrer sobre a mensagem 51 do Verdades que te foram dadas. Com você a palavra, amigo. Ok, Cícero. Salve, família. Boa noite. Agradecer ao nosso irmão Ernesto, ao nosso irmão Luciano e ao nosso irmão Cícero aí pela oportunidade de, mais uma vez, aí, analisar a mensagem do nosso querido irmão Pedra Roxa. A mensagem de hoje é a número 51. Essa mensagem ela foi psicografada em 4 de julho de 1948. Agora, no próximo mês de julho, vai estar completando 74 anos, né, que ela foi passada pelo nosso irmão, mas uma mensagem assim muito atual, uma mensagem que é muito rica de informações e conhecimento. Hoje não será lida a mensagem e depois analisada parágrafo por parágrafo. A gente vai lendo e, à medida da leitura, a gente vai automaticamente fazendo essa análise para que a gente possa ganhar tempo, ok? Então, a mensagem começa dizendo o seguinte, mensagem número 51, 4 de julho de 48. E ele fala que do esforço depende o esclarecimento, e deste o progresso e o aperfeiçoamento. Rude tem sido a luta pela aquisição e enorme o sacrifício pelo conhecimento. Em compensação, já estamos percebendo a vitória. Esses 2 primeiros parágrafos da mensagem são extremamente assim, interessantes, porque se a gente for reler as mensagens de Pedra Roxa, em várias mensagens ele traz essa questão do esforço. E aí ele começa exatamente dizendo que, para que a gente possa ter esclarecimento, é necessário o esforço, é necessário o trabalho, é necessário a boa vontade. E para que a gente possa chegar ao aperfeiçoamento, é necessário o progresso. As leis que são transmitidas pelo Pai diz que a humanidade está sempre em evolução. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai aumentando o nosso nível de percepção, a gente vai aumentando o nosso nível de conhecimento. Então, é interessante essa questão que Pedra Roxa traz aí, a segunda palavra, né, que ele coloca no primeiro parágrafo, quando ele se refere à questão do esforço. Ou seja, isso, na realidade, é um alerta que o nosso irmão está nos fazendo, que a gente não vai conseguir absolutamente nada de graça. Nós aprendemos que tudo que a gente faz, a gente cria uma causa. E para que toda causa que é criada, existe um efeito correspondente. Então, se a gente estuda, como retorno, a gente vai ter o conhecimento pelo estudo. Então, é exatamente por esse aspecto que ele está dizendo que quando a gente se esforça para buscar o entendimento, vou me referir agora ao entendimento espiritual, a gente vai ter a possibilidade do esclarecimento. Quando a gente busca o progresso, esse progresso vai nos trazer como consequência o aperfeiçoamento. Então, a mensagem, dentro da minha percepção, dentro do meu sentimento, na realidade é um alerta que Pedra Roxa está nos fazendo, e conforme foi dito, apesar de ter 74 anos que a mensagem, está completando 74 anos que a mensagem foi psicografada, ela faz exatamente abordagens, a gente vai ver ao longo da mensagem, né, de assuntos que nós estamos buscando entender e despertar agora. E aí ele continua dizendo que rude tem sido a luta pela aquisição e enorme o sacrifício pelo conhecimento. Só que também ele nos alerta que, em compensação, nós já estamos percebendo a vitória. O que é que, na realidade, o nosso querido irmão está querendo nos trazer? Está dizendo que nós passamos por um processo de evolução, que a própria humanidade aqui do planeta Terra, tá certo? Está passando por um processo de aprendizado. Se a gente for para a planificação divina, nós estamos no 5º plano, o plano exatamente da verdade. E grande parte da humanidade que está habitando esse plano da verdade está saindo desse plano e se preparando para ir para o plano da consciência. A gente consegue perceber, na parte material, que existem irmãos que são muito mais esforçados. A gente poderia citar, por exemplo, o nosso irmão Chico Xavier, pelo trabalho que ele fez, que todos nós tivemos a oportunidade de presenciar,
todo o trabalho que foi feito nesta existência dele, nesta encarnação dele, voltado exatamente para o seu esclarecimento e, através do seu esclarecimento, levar também o esclarecimento para a humanidade, para toda essa necessidade de conhecimento. Então, é exatamente isso que ele está querendo dizer, que nós, apesar de todas as dificuldades, apesar de todo o sofrimento, apesar de todo o sacrifício, conforme ele coloca aí, em busca desse conhecimento, mas a gente já tem realmente assim a condição de perceber que nós avançamos muito. E avançamos de tal forma que a gente percebe que as próprias almas que estão hoje encarnando no planeta têm uma percepção diferente, têm uma concepção diferente. Então, isso é uma coisa extremamente assim, interessante, que é trazido aqui pelo nosso irmão Pedra Roxa. E ele continua dizendo que, através dos séculos, nós conquistamos o microscópio, né? Que nos orientou pelo mundo infinitamente pequeno. E, através da evolução, aperfeiçoaremos ou substituiremos o telescópio por aparelhos mais eficientes, capazes de nos orientar também para as grandezas do infinito. Através dos séculos, conquistamos a comunicação e o transporte intercontinental. E, através da evolução, também conquistamos o mundo interplanetário. Através dos séculos e do esforço físico, conquistamos no subsolo as substâncias agregadas na matéria. E, através da evolução e do esforço mental, também conquistamos no astral as mesmas substâncias quintessenciadas. E continua, através dos séculos, conquistamos a ciência nuclear, que já nos encaminhou até as portas da essência. E, através da evolução, forjaremos chaves para abri-las, a fim de penetrarmos nesse mundo ainda desconhecido pela ignorância. Então, é interessante o que ele nos traz, quando ele se refere ao mundo infinitamente pequeno, né? De Pedra Roxa, que ele fala que a mesma lei que se manifesta para o mundo dos grandes é a mesma lei também que ocorre no mundo dos pequenos. Nós entendemos que quando a gente está nos planos, por exemplo, no mineral, no vegetal e no animal, nós compreendemos que é a mesma lei. O que muda efetivamente é a forma e o momento que aquela lei está se aplicando. Nós temos uma consciência diferente pelo fato de estarmos aqui no reino nominal, nós temos um nível de compreensão diferente, por exemplo, daqueles nossos irmãos que estão habitando o mundo animal. Mas observe que o que é interessante, quando ele traz essa questão aí, é que é a mesma lei se manifestando. Então, à medida que essa humanidade vai evoluindo, essa lei exatamente tem a possibilidade de fazer com que a gente compreenda e entenda essas questões de uma forma muito mais clara. Então, quando ele traz aí essa questão, por exemplo, do microscópio, né? Se a gente for fazer um estudo, na realidade, o que é que o microscópio nos possibilitou? A gente ter a possibilidade de ter descoberto, por exemplo, as células, os micro-organismos, os átomos, as moléculas. Então, quando ele nos traz essa informação, dizendo que através dos estudos, através dos séculos, aí a gente teve essa possibilidade de descobrir o microscópio, nos facilitou exatamente a possibilidade da gente enxergar um mundo que não era possível através apenas dos olhos comuns. Então, através desse equipamento, através desse aparelho, a gente pôde perceber que a vida está se manifestando mesmo no mundo das moléculas. E é interessante, quando ele coloca essas questões, é para que a gente perceba que não é pelo fato da gente estar no reino nominal que essa vida não está se manifestando lá, no mineral, no vegetal e no animal. E depois ele continua dizendo que o próprio telescópio, né, ele vai ser substituído por aparelhos mais eficientes, capazes de orientar também para as grandezas do infinito. Se a gente for também fazer uma pesquisa, a gente vai entender que o telescópio ele nos mostrou a possibilidade da gente enxergar através de grandes distâncias. Foi exatamente através deste equipamento que nós tivemos a possibilidade de entender e conhecer, por exemplo, as ondas eletromagnéticas. Nós tivemos a condição de enxergar a luz, nós tivemos a possibilidade de enxergar os corpos celestes da superfície da Terra.
Então, todos esses equipamentos, tanto aquele que enxerga, digamos assim, um mundo pequeno, existem também aparelhos que nos possibilitam enxergar mundos que estão muito mais distantes da gente. Então, quando ele coloca essas duas questões, é para nos chamar a atenção que nós tivemos essa possibilidade. Só que observe o seguinte, ele está dizendo que tanto o microscópio como o telescópio, existe a necessidade da gente avançar muito mais nesse conhecimento para que a gente tenha a possibilidade de agora enxergar as grandezas do infinito. Quando esse nosso querido irmão se refere a essas questões da grandeza do infinito, é porque, infelizmente, ainda na parte material, existe uma grande maioria que não aceita a possibilidade da existência de vida em outros planetas. Então, o que é que, na realidade, vai acontecer? À medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai avançando no conhecimento, a gente tem a possibilidade de perceber que a vida também se manifesta em planetas dentro do próprio sistema solar que nós estamos, planetas mais evoluídos, tá certo? É o caso, por exemplo, de Vênus e Marte, como também planetas mais atrasados, que seria o caso, por exemplo, de Plutão, aqueles planetas que estão em uma condição de vida ainda mais atrasada do que o planeta Terra. Só que lembremos, meus irmãos, que tudo isso que está acontecendo faz parte de um planejamento divino, faz parte de uma programação divina. E aí ele continua ainda nos alertando que, através dos séculos, nós conquistamos aí a comunicação do transporte intercontinental. Se a gente for buscar a questão desse tipo de transporte, a gente vai perceber que eram transportes que se manifestavam apenas através do mar e do ar, tá certo? Só que observe, ele está dizendo que a gente precisa também buscar conquistar o mundo interplanetário, ou seja, a gente ter a possibilidade da gente desenvolver aparelhos, que é o que nós já temos hoje, esses foguetes, dessas naves, para que a gente possa também fazer essas viagens de planeta para planeta. E a ciência material, ela tem avançado bastante nesse aspecto. Então, é interessante que a gente perceba essas questões para que a gente possa perceber que tudo faz parte de uma programação, tudo faz parte de um planejamento divino. E quando a gente tiver esta condição, aí sim, a gente vai ter a possibilidade de ter um contato, de ter um intercâmbio com mundos mais evoluídos. Pedra Roxa também nos alerta em uma das suas mensagens que nós temos irmãos ansiosos para nos visitar, só que a gente precisa se preparar para a gente estar em condição de recebê-los. Então, é através desse processo, é através exatamente da busca do conhecimento espiritual, é através desta evolução que a gente vai ter a possibilidade de avançar. E observe que ele continua nos alertando quando ele se refere à questão dos séculos, né? O esforço físico para que a gente pudesse conhecer as substâncias agregadas na matéria, tá certo? Só que ele diz que através do esforço mental nós também teremos a condição de conquistarmos o astral. E ele se refere que são as mesmas substâncias que existem exatamente na parte da matéria, tá certo? No subsolo, tá certo? Que nós vamos encontrar na parte espiritual e astral essas mesmas substâncias, porém uma substância em um nível evolutivo maior, o que a gente chama de quintessência, quintessenciada. Então, a mesma matéria que existe no subsolo, os mesmos elementos que estão no subsolo, existe também na parte espiritual e astral, só que em um nível de evolução maior. E ele continua dizendo que, através dos séculos, nós tivemos a possibilidade de conquistar a ciência nuclear, que ele já nos encaminhou até as portas da essência. Só que ele nos faz um alerta, que é através da evolução que nós teremos a possibilidade de forjar a chave para abri-las, a fim de penetrarmos neste mundo ainda desconhecido pela nossa falta de conhecimento. Quando ele se refere à ignorância aí, é ainda que nós estamos em um processo evolutivo. Então, é extremamente interessante o que ele está nos falando aí. Por quê? Porque ele está fazendo uma correlação, inicialmente, sobre o mundo pequeno e o mundo mais evoluído, a parte espiritual e astral. Está fazendo uma referência entre a matéria que está no subsolo e essa mesma matéria que está na parte espiritual e astral.
ele está nos falando sobre a questão da busca que nós já conseguimos através do estudo da ciência nuclear, só que ele está dizendo para que a gente possa aprofundar, para que a gente possa explorar mais esse conhecimento, a gente precisa, exatamente, através do processo evolutivo, a gente abrir, forjar o que ele chama aqui, a chave para que a gente tenha a condição de penetrar nesse mundo que é muito mais sutil, que é muito mais evoluído, que está em um nível de evolução muito maior do que nós estamos aí na parte física. E tem uma questão interessante também, nesse trecho da mensagem, quando ele se refere a essas substâncias que estão agregadas na parte da matéria que estão no subsolo, se a gente for partir aí, a gente tem a questão dos recursos naturais renováveis, né? A gente pode pegar, por exemplo, a gente pode citar a questão da energia solar, que é uma energia que está tão sendo explorada aí atualmente, através aí do vento, né? A chamada energia eólica. A gente pode ver a questão dos mares, dos rios. Só que nós temos, dentro desse processo, dessas substâncias mais densas e essas substâncias mais pesadas, os recursos que não são renováveis, que é a questão principalmente dos combustíveis fósseis, né? A gente tem a questão aí do petróleo, do carvão mineral, do gás natural e tantos outros combustíveis aí. Então, o que é que Pedra Roxa está nos falando? É exatamente que a gente não precisa apenas explorar aqueles recursos que são recursos que, à medida que a gente vai utilizando, eles vão terminando, eles vão deixando de existir. Então, hoje, na própria evolução aqui do planeta, a gente vê hoje que já existem vários automóveis, tá certo? Que são utilizados não mais o diesel, por exemplo, não mais a gasolina, que é utilizado exatamente a energia elétrica, que é o quê? Que é uma energia mais limpa. Então, quando ele se refere a essa questão aí desses recursos naturais que são renováveis, é para que a gente busque entender que a gente precisa dar um pouco mais de atenção a essas questões. Se a gente fizer, por exemplo, uma viagem interplanetária, a gente vai ver que a gente não necessita tanto de combustível, que a gente necessita muito mais de luz. A gente precisa exatamente buscar esse entendimento, a gente precisa aprofundar esse conhecimento para que a gente tenha a condição de perceber que existem recursos, que existem conhecimento que é muito mais evoluído. Então, esse tópico da mensagem, o que eu percebo é que ele faz uma analogia exatamente entre aquilo que nós conquistamos com grande esforço, com grande dificuldade, e aquilo que nós podemos conquistar, que não vai exigir tanto, digamos assim, tanta dificuldade, mas o esforço, sim, do conhecimento, isso aí vai ser sempre colocado aí em prática. E aí ele continua no outro parágrafo, dizendo que através da ignorância tudo foi conquistado com grande sacrifício. Através da sabedoria tudo será simplificado e conquistado com mais facilidade. Só que ele chama atenção quando ele nos fala que, entretanto, ao conhecimento tudo foi necessário, tudo exigiu para justificar agora. O curso evolutivo tinha que partir do mesmo princípio da vida, para guiá-la através da vida até o mensurável e perfeito. Existe uma citação do nosso querido Mestre Shebna, que ele diz que no início tudo é imperfeito, tudo é grosseiro, que isso faz parte do curso do processo natural da evolução. Só que o que é que Pedra Roxa está querendo que a gente avalie? Que lá no passado, através dessa nossa ignorância, através da falta de conhecimento, tudo que nós conquistamos até agora foi com grande sacrifício. Porém, através da sabedoria, tudo a gente vai conquistar com muito mais facilidade. A gente percebe que tudo o que tem acontecido hoje, a gente pode, por exemplo, observar essas grandes distâncias que existem entre dois pontos distintos. A gente sabe que o automóvel facilitou para que a gente vencesse essa distância. O avião facilitou que a gente vencesse essa distância. Só que através de um desenvolvimento mental, a gente tem a possibilidade de fazer, por exemplo, uma comunicação entre dois irmãos que estão em pontos distintos, sem ter a necessidade de estarem juntos. Precisa apenas a gente compreender que a gente precisa desenvolver a nossa potencialidade como almas encarnadas que estão dentro de um processo de evolução.
E ele continua falando que sem esse esforço tremendo, sem essa luta meritória, sem essa aplicação edificante, sem esse raciocínio criador, não teríamos conquistado o conhecimento das substâncias materiais e nem das leis a que estão sujeitas. Sem esta compreensão, não surgiria o desejo de conquistarmos a suprema inteligência, a ciência e a verdadeira sabedoria, para interpretarmos todos os planos e leis da natureza. Sem esta luz, não nos convenceríamos de que, da própria humanidade, depende o seu aperfeiçoamento para o aprimoramento das obras planetárias, de onde nascerão a paz e o conforto. Se a gente se referir a essa questão, a gente vê que ainda no plano físico existem muito esforço para poder a gente, às vezes, valorizar muito mais o ter do que o ser. Então, ele está dizendo que todo esse processo, que toda essa luta, tá certo? Ela é louvável, ela teve, digamos assim, o mérito, mas que a gente precisa compreender que se a gente não tiver o entendimento da lei divina, se a gente não entender que a lei não se modifica, que a lei é imutável, que a lei vai ser aplicada independente da pessoa que esteja passando por esse processo, a gente vai achar que não existe lógica, que não existe coerência. Então, o que é que ele está dizendo? Que a gente precisa ter essa compreensão, para que através dessa compreensão, para que através desse entendimento, a gente tenha a condição de penetrar na inteligência do Pai, na inteligência divina, na suprema inteligência divina, que a gente tenha a condição de entender como é que funciona o plano, como é que funciona a lei, como é que funciona a planificação divina. É por isso que, quando eu me referi à questão da vida em outros planetas, estou me referindo especificamente aos planetas que fazem parte do nosso sistema solar, é para que a gente entenda que tudo isso faz parte de um planejamento. A mesma lei que está se aplicando hoje aqui é a mesma lei que se aplicou em Vênus, é a mesma lei que se aplicou em Marte, e vai ser a mesma lei que vai se aplicar lá em Plutão. Ou seja, quanto mais a gente buscar esse conhecimento, quanto mais a gente praticar a lei, quanto mais a gente buscar a nossa transformação, quanto mais a gente buscar a nossa evolução, mais possibilidade nós teremos de conquistar exatamente a questão da paz e a questão do conforto, esse conforto assim tão almejado por todos nós. E aí ele continua dizendo que, graças à perfeição da lei divina, atingimos o seu grau de evolução atual, em que as nossas aspirações saturadas da matéria já se voltam para a essência, indicando assim, com toda naturalidade, a necessidade de cuidarmos tanto do organismo fluídico, quanto, mais ainda, termos cuidado do organismo denso. Existe uma necessidade, sim, de cuidar do organismo denso? Existe, mas a gente precisa se preocupar muito mais com a questão do organismo que é mais sutil, que é mais elevado, que é mais evoluído. E ele diz que bendita dor que nos eleva e como força propulsora da evolução já nos trouxe esse entendimento para darmos graça, para darmos glórias a Deus. Então, o que é que a gente tem buscado entender? Que através da lei de causa e efeitos, através da lei de ação e reação, através da lei do karma, todo momento que a gente cria uma causa e a gente passa por um efeito correspondente, a gente tem a possibilidade de evoluir, a gente tem a possibilidade de despertar, a gente tem a condição exatamente de buscar o entendimento. A espiritualidade considera como se a dor fosse um refrigério divino. É claro que quando nós estamos passando por um processo de dor, se a gente pegar alguém que está passando por um determinado processo de sofrimento e você dizer que a dor está servindo para ele como se fosse um refrigério divino, ele não vai entender. Ele só vai compreender em essência no momento que ele passar pelo efeito da causa que ele criou, e essa causa que foi criada através desse efeito fazer com que ele tenha a condição de evoluir. Aí sim, aí ele vai conhecer os dois lados da moeda. Ele vai entender a ação e ele vai compreender a necessidade da reação. Então, quando o nosso querido irmão se refere à dor, é nesse aspecto que a gente, toda causa que é criada, através desse processo do sofrimento, a gente tem a possibilidade de
analisar, a gente tem a possibilidade de avaliar, a gente tem a possibilidade de meditar e aí sim compreender qual é a necessidade dessa dor, tão chamada pela espiritualidade como refrigério divino. E aí o nosso irmão continua dizendo que através do fanatismo fomos esclarecidos e guiados para o bem, ao custo do sangue dos profetas, e levados ao conforto em troca da renúncia daqueles que só aspiravam beneficiar a humanidade. Através desta luz já conquistada, a nossa fé será dirigida para a verdade, para melhor testemunharmos as obras dos mártires, por ela se sacrificaram. E ela exige tanta renúncia e sacrifício que só pode ser revelada através do grau de tolerância conquistado. Todavia, a sabedoria conhecedora da divina lei vai dando todos os problemas sem se preocupar com resultados imediatos, pela certeza de que, através da evolução, todas as incógnitas terão de ser encontradas, a exemplo do que fez Jesus com as suas parábolas, agora já bem esclarecidas e interpretadas. Então, o que é que a gente pode, primeiro, avaliar em relação à questão do fanatismo? Que muitas vezes a gente foi levado exatamente à busca do conhecimento pelo processo de fanatismo que a gente se encontrava, tá certo? Mas que acabamos sendo esclarecidos de alguma forma, tá certo? Mesmo a gente entendendo, quando o nosso querido irmão nos coloca, a exemplo aí, ao custo do sangue dos profetas. Quantos e quantos irmãos a gente poderia citar, por exemplo, o nosso mestre Emmanuel, Jesus o Cristo, o quanto ele simulou para poder, através do seu exemplo, ele despertar a humanidade. E observe que mesmo ele tendo encarnado há um pouco mais de 2000 anos, tá certo? Ainda a gente não conseguiu compreender em essência qual foi a missão desse nosso mestre, qual foi a missão desse nosso irmão, que na realidade nada mais foi do que um compromisso com a lei divina, que foi um compromisso que ele tem com a lei do amor, porque ele não tinha necessidade de passar por nada daquilo que ele presenciou, daquilo que ele vivenciou. O que ele fez ali foi em função do comprometimento espiritual como uma forma de ajudar os irmãos, não por uma necessidade kármica, mas sim com o compromisso que ele tinha em relação à forma que ele encontrou de despertar a humanidade. Então, estou me referindo aí ao nosso mestre, Emmanuel, mas tem vários outros, né, que foram exatamente todos esses irmãos que foram trazidos aqui para o planeta para que nos ajudasse nesse nosso processo de evolução. Mas que a gente precisa entender, tá certo? Que essa renúncia e esse sacrifício só pode ser revelado através do nosso grau de tolerância conquistado. Então, a gente precisa compreender que existe uma necessidade da gente estar sempre buscando o conhecimento espiritual, estar sempre buscando colocar em prática esse conhecimento para que a gente tenha a possibilidade de, através desse conhecimento, a gente mudar as nossas ações e a nossa forma de viver. E ele finaliza exatamente a mensagem dizendo que a sabedoria, que é tão conhecedora da lei divina, tá certo? Nos dá a possibilidade que, independente dos problemas, como nós estamos em um processo evolutivo, todos os resultados não precisam ser imediatos. O que é que nós entendemos? Que dentro dos reinos mineral, vegetal e animal, nós estamos sendo conduzidos pelo instinto e pela necessidade, pela lei da instintividade. Dentro desse processo, dentro desses três reinos, a gente não tem a condição de antecipar o nosso processo evolutivo. A gente só adquire essa possibilidade quando efetivamente a gente entra no reino que nós estamos, que é o hominal, a gente adquire o nosso livre-arbítrio e aí sim a gente tem a possibilidade, através do nosso esforço, que o Pedra Roxa nos colocou lá no primeiro parágrafo da mensagem, a gente ter a possibilidade de antecipar o nosso processo evolutivo. E ele nos traz uma outra coisa interessante, quando ele se refere à questão do nosso mestre Emmanuel, né? O nosso mestre Jesus, dizendo que na época que ele esteve encarnado aqui, tá certo? Ele passou todo aquele conhecimento, toda aquela orientação que ele tinha através de parábolas. Por quê? Porque a humanidade que estava encarnada ali naquela época, 2000 anos atrás, ainda não tinha o mesmo nível de entendimento que nós temos. Então, hoje, a gente já tem condição de verificar todas essas parábolas, todos esses ensinamentos que foi deixado pelo nosso mestre Jesus,
e a gente tem uma condição, através do nosso processo evolutivo, de perceber de uma forma muito mais clara, interpretar isso de uma forma muito mais precisa, de uma forma muito mais direta. E uma das coisas que a humanidade tem muito evoluído nesse aspecto é a condição que nós adquirimos aqui de escolher qual é o tipo de doutrina que mais se identifica com o meu conhecimento, qual é o tipo de doutrina que mais se identifica com o meu sentimento. Então, nós, através desse estudo, nós temos a possibilidade de permitir que a alma que está habitando esse nosso corpo físico possa buscar um conhecimento muito mais evoluído, muito mais sutil. E não precisa apenas a questão de aparelhos materiais. A gente tem a condição de fazer exatamente isso através das nossas meditações, através do desenvolvimento dos nossos centros de força, dos nossos chakras e plexos, a gente tem a possibilidade de vibrar em uma condição muito mais evoluída. É o que exatamente nós estamos fazendo aqui com esse trabalho. Então, toda essa experiência, todas essas informações, todo esse conhecimento que Pedra Roxa está nos transmitindo aqui, no momento que a gente busca a conexão com Pedra Roxa, no momento que a gente entra na vibração espiritual de Pedra Roxa, a gente consegue perceber de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais precisa, o que é que efetivamente Pedra Roxa está querendo nos passar em essência. Meus irmãos, o tempo completou aqui os 30 minutos estabelecido aí, tá certo? Eu espero que, de alguma forma, eu tenha trazido um pouco de esclarecimento baseado em cima do que eu percebo do nosso irmão Pedra Roxa, que trouxe hoje nessa mensagem, mas que a gente precisa exatamente fazer uma correlação do que é que a gente tinha necessidade e quais são as novas necessidades. Se a gente levar o trabalho dessa forma, a gente vai ver que tudo que nós passamos teve uma importância, tudo que nós aprendemos teve uma importância. Só que hoje a gente não precisa de tanto sofrimento para que a gente possa chegar ao despertamento. A gente não precisa mais criar tantas causas grosseiras, tantas causas pesadas, para que através desse sofrimento a gente tenha a condição de chegar ao despertamento. Irmão presidente, meu irmão Luciano, meu irmão Cícero, quero mais uma vez agradecer aí pela oportunidade e agradecer a cada um de vocês por ter compartilhado comigo um pouco do entendimento que eu tenho. É só, meu querido irmão. Obrigado, meu irmão. É isso. Nós é que agradecemos a sua boa vontade de estar trazendo seus sentimentos para compartilhar conosco. Tem uma máxima de nosso mestre que eu acho importantíssima, já sou repetitivo em relação a isso, que ele diz assim: elevai-vos pela ciência, mas purificai-vos pelo amor. Eis o equilíbrio da vida. Eu acho que a gente está buscando muito conhecimento e esquecendo de equilibrar com a amorosidade que ele tanto nos pede. E como meu irmão Jailson falou, tudo o que estamos passando, somos nós que acordamos. Então, quando a gente entender que o acordo não é caro nem barato, a gente vai passar com paciência, com resignação e com tolerância, porque sabemos que temos a condição de passar desta forma. Mais uma vez, agradecendo ao senhor Jailson pelas suas colocações, pela sua didática, como sempre, muito boa. E agora vamos passar para a segunda fase dos nossos trabalhos. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós e sempre nos façai digno dela, até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da loja exotérica Sebedista Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da loja na Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores, assistentes a que nos concederam
Até uma próxima reunião, se assim Deus nos permitir.